Olá, meus irmãos, da paz do Senhor. Estamos aqui novamente para nós darmos continuidade aos nossos trabalhos dessa bolsa aqui. Então, relacionado à nossa lição de jovens. Nesse trimestre nós estamos estudando o tema geral, o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Tá? Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, né? Um tema que faz parte do nosso cotidiano, que é falar sobre salvação. Todo crente fala sobre salvação. Na aula passada, nós falamos sobre a questão do pecado. Então, nós aprendemos que o pecado ele é uma realidade, o pecado ele é um problema e que ele causou, ao entrar no mundo, uma devastação no mundo espiritual. Ele causou uma devastação no mundo material e, claro, né, causou em particular uma devastação em nossas vidas. Nós seres humanos somos aí vítimas do pecado. Então, hoje nós vamos estudar sobre a salvação. Diante dessa problemática que a lição do domingo passado apresentou sobre o pecado, hoje a lição ela traz o remédio. Sempre é muito baseado, isso que eu estou falando, no que a Bíblia fala sobre salvação. Sempre a gente diz que quando a gente vai evangelizar, a gente primeiro apresenta o problema. E o problema é o pecado. A gente mostra o que é o pecado, as consequências do pecado. Então essas questões a gente trabalha bem para depois a gente apresentar o remédio. E o remédio, tem um remédio para isso? Claro que tem, a salvação. Como é que se dá essa salvação? Esse não é um tema, apesar de ser muito corriqueiro, um tema muito conhecido entre nós, mas é um tema que às vezes pode gerar determinadas, como é que eu poderia dizer, debates, né? Tem debates em torno, como em tudo, todo assunto tem debate. E a salvação não é diferente. Antes de mais nada, só existe um ponto talvez, ou um ponto, ou alguns pontos que nós temos em comum. Quando eu falo nós, eu digo os cristãos de modo geral, né? Principalmente os cristãos que têm como a Bíblia a regra de fé, tá? Eu vou falar daqueles cristãos que têm a Bíblia como regra de fé, mas tem outras coisas também que pautam a sua fé. Então, isso aí para a gente fica complicado, porque se a minha fé ela é baseada além das páginas da Bíblia, então fica até difícil a gente pegar e discutir, né? Porque quando se fala de salvação, e aí é um assunto rico, as pessoas têm muitas variações, as pessoas têm muitos conceitos, as pessoas elas acabam, como é que eu poderia dizer, meu pai, querendo pontuar como a pessoa é salva. E na verdade o homem não tem essa condição de pontuar. Quem de fato vai dizer como é que a pessoa é salva ou não é Deus. E ele usa a sua palavra. Nossa missão é apenas pregar essa palavra, mostrar essa palavra e é isso, tá bom? Então, como eu estava falando, por causa disso acaba gerando alguns pontos de debate, né? Por exemplo, nós temos alas teológicas, né, que vão dizer claramente que Deus ele usou a sua soberania para escolher uns para ser salvo e outras ele resolveu não escolher para ser salvo. E aí, quando a gente pergunta, quando a gente lê sobre esse assunto, o que a gente costuma ler e ouvir desses pregadores é que tudo isso é feito para a glória de Deus. Se Deus ele salva, é para a glória de Deus. Se Deus ele condena, é para a sua glória também. Então, aí a outra ala teológica já não vai concordar porque isso, como é que eu poderia dizer, fere alguns princípios, tá? Que princípios são esses? Por exemplo, no que tange a questão do caráter de Deus. A gente sabe que Deus ele tem muitas, digamos, qualidades espirituais, morais. E essas qualidades que Deus tem, entre essas qualidades que ele tem a qualidade do amor, a qualidade da misericórdia, a qualidade da longanimidade, enfim, essas qualidades. Não que Deus seja justo, tá? Então aqui que Deus não é justiça, até porque eu creio,
Assembleia de Deus, eu estou falando aqui mais para um pouco da Assembleia de Deus, crer que de fato Deus, ele é um Deus que julga. A gente não prega essa ideia de que Deus é um Deus amoroso e por isso ele não pune aqueles que pecam. Não, a gente não fala isso, tá bom? Eu sei que, gente, isso aqui é um assunto que dá pano para manga. A lição não dá tempo de falar tudo isso, porque isso aqui é um assunto que já tem anos e anos de debate, tá bom? E eu creio que não vai ser numa aula aí de 1 hora de relógio que vai resolver o problema desse assunto, ok? Eu só estou colocando essas pequenas introduções para te mostrar que quando você fala de salvação, é um tema corriqueiro, porém, quando você começa a aprofundar mesmo, estudar os detalhes de como é que se dá a salvação, quem é que salva, quem é que vai ser salvo, quem é que vai ser condenado, aí a coisa começa a ficar realmente espinhosa. E aí, para finalizar esse ponto, você deve estar se perguntando, então, qual é o único ponto em comum que essas correntes teológicas têm? O único ponto em comum que essas correntes teológicas vão ter é que eles acreditam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tá bom? Isso aí, se você conversar com um crente da igreja presbiteriana, por exemplo, ele vai dizer isso muito fortemente. Se você conversar com um crente da Assembleia de Deus, ele vai dizer isso muito fortemente. E outras correntes também vão dizer a mesma coisa. Mas como é que se dá essa salvação? A questão é como é que ela se desenvolve, como é que se dá essa salvação? É que gera todos esses debates aí que vocês devem conhecer. Hoje a internet está aí, mesmo aqueles que não têm o hábito de fazer essas leituras, mas sabe que é verdade. Então, por isso que o tema de hoje, da nossa lição, é a realidade bíblica da salvação. Ou seja, é uma realidade. Se está falando que é uma realidade, então é porque nós acreditamos que de fato isso vai acontecer, tá? E a nossa crença está com base aonde? Na Bíblia Sagrada. O tema, tá bom? O tema da lição é esse, e o nosso texto bíblico se encontra em Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 31, que diz assim: Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja que do versículo 21 até o versículo 23, o apóstolo Paulo ele coloca todo mundo no mesmo barco. Ele vai arrebatar essa ideia no verso 23. Todos pecaram, ou seja, judeus, gregos, bárbaros, homens de forma geral. Não existe ninguém que não tenha pecado diante de Deus. Isso é bom que você frise isso. Desde o momento em que Adão errou, pecando no jardim do Éden, juntamente com sua esposa Eva, o pecado adentrou no mundo. Então, todos os descendentes de Adão herdaram o pecado. E aí alguém pode perguntar assim na sala de aula: professor, será que se um bebezinho, uma criancinha inocente, bonitinho, fofinho, ele tem pecado? Claro que tem. A criança, ela já nasce em pecado, tá? Então não existe essa história de que porque é bonitinho, fofinho, não existe. Aos olhos de Deus é pecador. Aí ele continua: sendo justificados gratuitamente. Gratuitamente, essa palavra é de graça. Vai lembrar uma outra palavra, graça. A doutrina da graça de Deus começa a aparecer aqui, ó. Sendo justificado gratuitamente. Temos aqui a doutrina da justificação, que a gente vai ver na lição, e temos aqui também a doutrina da graça de Deus. Pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Como é que foi que se deu salvação? O versículo 24 fala: se deu pela redenção. O que é redenção, gente? É o preço que foi pago. Redenção é uma palavra que você pode estudar ela mais em particular, mas a ideia era o preço que se pagava para libertar um escravo. No tempo de Cristo, era comum as pessoas venderem escravos. Até o dia de hoje tem a escravidão, não tão como era antigamente, mas ainda tem por aí. Mas alguém comprava o escravo, pagava o preço por ele, e aí você passava a ser senhor desse escravo. E aí você podia fazer o que você quiser, podia libertá-lo, podia usá-lo, enfim, era seu por direito. Mas o texto está falando aqui:
sendo justificados gratuitamente, ou seja, ninguém pagou nada. Esse versículo 24 ele é muito profundo e muito importante. Ele está deixando bem claro: ninguém deu um centavo, ninguém deu uma gota de sangue, ninguém fez nada e não pode fazer nada para ser salvo, porque o texto é claro, o texto é direto ao dizer que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação. Essa palavra propiciação é um termo do Antigo Testamento que vai nos levar à antiga aliança, principalmente lá dentro do tabernáculo, em especial atrás das cortinas onde tinha a Arca da Aliança. E lá tinha uma tampa, em cima dessa tampa tinham lá os querubins, tá? E essa tampa era chamada de propiciação, porque toda vez que o sumo sacerdote entrava nesse lugar para expiar o pecado do povo, ao colocar o sangue, essa tampa ali estava por cima, né? Da arca da aliança. Então, o que ela significava? Que essa tampa, ela tinha a ideia de desviar a ira de Deus, digamos assim. Então, quando o sacerdote ele derramava ali o sangue para a expiação do pecado, ela tinha esse significado, porque dentro da arca tinha 3 elementos, né? O pão, que representava lá o maná, a vara de Arão que tinha florescido e também as tábuas dos 10 mandamentos, tá? Cada um desses objetos dentro da Arca da Aliança simbolizava alguma coisa, mas a ideia geral é que cada um deles lembrava o momento em que o povo tinha desobedecido a Deus. Veja, quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos e ele desce, o povo está pecando com adoração ao falso Deus, lá com bezerro de ouro. O maná, quando Deus começou a dar para ele, deu uma ordem, eles também desobedeceram, não era para guardar, eles guardaram, e aquele maná virou bicho, ou seja, Arão também era uma representação também da falta de obediência do povo, quando duvidou da liderança de Moisés, de Arão, etc. Então, você veja que os 3 elementos ali, todos significavam alguma manifestação de Deus, mas paralelo a essa manifestação, tinha a desobediência do povo. Tem um pregador, não lembro dele agora, vendo isso, ele falou que como a presença de Deus, né, a presença de Deus estava sobre o tabernáculo, então essa presença de Deus santa, ela vinha em direção ao tabernáculo e lá ele encontrava lá esses elementos. E a ira de Deus se manifestava sobre aqueles elementos. Em que sentido? Lembrando o pecado do povo. Só que essa propiciação, essa tampa, digamos assim, ela desviava esse furor, ela desviava essa ira de Deus. Olha que coisa interessante, né? E por isso que o texto fala, no versículo 25, ao qual Deus propôs para a propiciação, ou seja, Deus, ele continua ainda santo, ele vai continuar santo, e ele não tolera o pecado. Porém, aqueles que agora aderiram à fé em Jesus, tá? Aqueles que de fato aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida, têm em sua vida a propiciação, ou seja, tem Jesus na sua vida. Então, a ira de Deus, ela, em vez de nos destruir, digamos assim, em vez de nos punir pelos nossos pecados, ela acaba sendo desviada. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo, ele está presente em nossa vida. Todo crente, toda pessoa que ela aceita Jesus como seu Salvador, ela tem esse sacrifício na sua vida, tá? Então a ira de Deus, ela não se manifesta, tá, em nossa vida por causa do sacrifício de Jesus. Aí eu faço a pergunta, professor: o que você pode fazer para desviar a ira de Deus, né? Então, às vezes eu falo isso aqui porque tem muita gente falando: se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Se você não usar isso, você vai ser salvo. E é uma coisa que pode acontecer na tua o aluno na tua sala, ele pode perguntar: professor, mas isso aqui pode me levar, pode me impedir para ir para o céu? Professor, se eu fizer isso aqui, eu posso melhorar minha salvação? Não existe isso.
Isso é um processo que aí entra outro tema, que é a questão da santificação. Mas ninguém pode acrescentar nada ao que Cristo já fez na cruz do Calvário por nós, assim como também ninguém pode tirar nada daquilo que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, daquele que tem fé. Aí entra aquela questão que eu já disse em algumas aulas passadas. Não basta apenas dizer, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da igreja A, B ou C, eu sou da Batista, Presbiteriana, não interessa a igreja que você é. O interessa é o que está bem aqui no versículo 26, tá? Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A pessoa tem que ter essa fé em Jesus. E a pergunta é, o que é ter fé em Jesus? As pessoas dizem que tem fé em Jesus. Mas o que é ter fé? Será que é apenas frequentar uma igreja? Vocês sabem que não é isso. A fé cristã, ela é traduzida em obras práticas. Não, a gente sempre fala isso. As obras, elas não salvam. Elas não têm valor de salvação, tá? Mas elas são o fruto, digamos assim, elas são o resultado de uma fé, de uma crença em Jesus Cristo. Então, não adianta o caboclo, o cidadão frequentar a igreja e a todo momento ele fica tutibiando, a todo momento ele fica vacilando. É uma pessoa que não tem constância em sua crença em Jesus. Versículo 27. Aí ele começa. Onde está logo a jactância? Ou seja, onde está o orgulho? Veja que Paulo está escrevendo para uma igreja que tem judeus. E havia ali pessoas orgulhosas. Esse livro fala muito sobre pessoas orgulhosas por serem descendentes das promessas, né, que Deus fez a Abraão. Orgulho. A gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco. E tem muita gente orgulhosa. E orgulhosa em vários níveis, tá? Mas daqui a pouco eu vou entrar mais sobre esse assunto. Ele começa. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Ou seja, não tem a mínima possibilidade de obra nenhuma levar a pessoa para o céu. Não tem. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Viu? Ele vai usar aqui a palavra obras da lei porque ele está falando com um público mesclado que tem gentios, essa igreja, mas também tem pessoas que vieram da religião judaica. Voltando aqui ao assunto, 29, né? É porventura Deus somente dos judeus e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Veja que Paulo está deixando claro aqui, eu não tenho tempo de entrar em detalhes, eu estou só fazendo aqui um aparato. Ele está deixando muito bem claro aqui que a lei, tá bom? Ela tem a sua importância, e ele vai falar mais, eu acho que mais bem claramente isso lá em Gálatas, quando ele fala que a lei ela tem a sua importância, mas ninguém vai pegar, se orgulhar porque é seguidor da lei e achar que por isso ele vai ser salvo, tá bom? Então, gente, essa é a nossa leitura bíblica, tá bom? Nosso texto bíblico. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre a necessidade da salvação. Antes de mais nada, quando a Bíblia fala sobre salvação no Antigo e no Novo Testamento, essa palavra salvação ela não tem o mesmo significado. É bom que você... Por isso que a lição ela coloca aqui, no tópico 1, subtópico 1, o que é salvação? 2 palavras, natsal e achá, tá? São 2 palavras hebraicas, tá legal? E são palavras que você pode observar que elas têm significado diferente. Veja que diz aqui, no Antigo Testamento, 2 palavras se destacam para mostrar a ideia de salvação. Natsal, que significa livrar ou libertar. Ou seja, havia a ideia de salvação, meus queridos, no Antigo Testamento. Veja que ele está falando aqui no Antigo Testamento. Essa ideia de salvação no sentido de libertar alguém
de uma situação de perigo. Por exemplo, a salvação que Deus deu para o povo de Israel, tirando eles da escravidão do Egito. Livramento de morte, livramento de uma guerra. Era um tipo de salvação também. Inclusive, eu até anotei aqui, tá bom? Outras palavras, não vai dar tempo, tá? Mas tem outras palavras, tá? Que eu fiz aqui uma pequena anotação, acho que não vai dar para você ver aí, tá bom? Outras palavras também em hebraico, tudo do Antigo Testamento sobre essa palavra salvação. E, por exemplo, a palavra Yeshua. Sabia? Essa palavra Yeshua é uma palavra que significa salvação. E essa palavra, ela tem a ideia de algo que já aconteceu, né? É apenas quando o personagem bíblico invoca essa palavra Yeshua em sua vida, como no caso de Gênesis 49, verso 18, quando Jacó faz a oração, né? Ele invoca relembrando as bênçãos que ele tinha recebido no passado. Aí quando ele usa o termo lá salvação, ele está se lembrando dos feitos salvíficos que Deus deu para ele, né? Que efetuou na vida dele. Não sei se eu me fiz entender. É só para vocês. Eu vou já chegar onde, vou já explicar para vocês onde é que eu quero chegar, mostrando esses termos. Aí tem um termo também, Teshua. Aqui nesse caso, nós temos passagens como Isaías 45, 17, 2 Samuel 19, 2 e Juízes. Perdão, gente. É só 2 Samuel, capítulo 19, versículo 2. Aqui a palavra Teshua, a ideia aqui é de vitória. Aquilo que eu falei agora há pouco, uma vitória na guerra. Vamos ler essa passagem? Deixa eu ver aqui a minha Bíblia. Aqui a Bíblia. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 2. Diz assim, ó: para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Aí você deve estar se perguntando. A minha versão que eu estou lendo aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. Você diz assim: mas Silvio, tu acabou de ler um texto que não fala sobre a palavra salvação. E, de fato, muito bem observado. Mas essa palavra vitória, no hebraico, a palavra lá, se você for pesquisar, se você tiver um dicionário de hebraico em casa, e me lembre, gente, você pode até comentar aí no YouTube, me cobrando, Silvio, como é que é o nome do aplicativo lá que tu já falou pra gente que é muito bom pra gente usar para estudar a Bíblia? Me lembro, tá bom? Tem um aplicativo aí muito bom que é o My Bible, tá bom? Você pode baixar no seu celular, mas tem que saber como usar ele, não é só baixar, não. Você tem que baixar o aplicativo, instalar o aplicativo no seu aparelho e também você tem que baixar lá os conteúdos, tá bom? Os conteúdos. Eu vou fazer o seguinte, eu fiz, inclusive acho que foi no Quai, eu creio que foi no Quai, eu fiz um vídeo falando sobre esse aplicativo, tá bom? Depois eu acho que eu vou colocar aqui o linkzinho, aí você acessa aí para você ver como é que funciona esse aplicativo. Mas voltando à história aqui de 2 Samuel, capítulo 19, versículo 2, não tem a palavra salvação. Você encontra lá a palavra vitória. O que tem a ver vitória com salvação? Em termos gerais, tem tudo a ver, porque a salvação é uma vitória de Cristo na cruz do Calvário. Mas nesse sentido aqui, essa vitória ela está relacionada a uma guerra que foi ganha. Você vê que o texto aqui de Samuel fala de uma batalha que Davi tinha ganhado, mas ele estava em luto, estava triste. Mas o texto fala lá sobre a vitória. Se você for lá para o hebraico, a palavra lá, Teshua, eu espero que seja assim a pronúncia, Teshua, essa palavra Teshua, vitória no hebraico, Teshua, mas se você pegar o significado dela, tá lá, vitória, salvação e outros termos, outro significado lá que essa palavra vai dar. Ou seja, onde é que eu quero chegar, gente? Você vai encontrar no Antigo Testamento essa palavra salvação, e
ela não tem uma conotação de salvação espiritual, uma salvação do pecado, tá? Isso no Antigo Testamento, as palavras estão muito relacionadas a questões de guerra, questões de vitórias do dia a dia, tá bom? Isso não quer dizer que você não possa, estudando, encontrar uma palavra que se encaixe nesse sentido, tá legal? Mas no Antigo Testamento, você não vai ter a mudança de textos como no Novo Testamento. No Novo Testamento, aí o negócio já muda de figura. Tá? Até porque, gente, a finalidade do Antigo Testamento é uma. E a finalidade do Novo Testamento é outra. E aí entra, tá, professor? Entra uma questão, por que a gente sempre está falando sobre essas teologias, principalmente a teologia da libertação, a teologia da prosperidade. Por quê? Principalmente a teologia da prosperidade. Porque quando você estuda o Antigo Testamento, você percebe claramente que Deus ele tem uma linguagem específica, ele tem um propósito a um determinado povo. As bênçãos, a libertação, a salvação que é dada ali é no sentido físico. Mas quando você vai para o Novo Testamento, você observa que a linguagem muda. Essas bênçãos, elas são traduzidas também em vitórias, mas vitórias relacionadas ao quê? A salvação espiritual. Então, a gente não vê no Novo Testamento promessa de que Deus vai fazer a igreja herdar uma terra que manda leite e mel. Você não vê isso no Novo Testamento. Mas você vai ler no Antigo Testamento passagens que fala que Deus ele daria ao seu povo uma terra que emana leite e mel. Então, por isso aqui também a gente acaba separando Israel de igreja. Eu não vou entrar aqui nesse assunto porque isso aqui é muito longo, essa história. Mas como nós estamos utilizando uma lição onde os assuntos estão entrelaçados, uma coisa acaba puxando a outra. E aí no Novo Testamento nós temos a palavra soteria. Inclusive, na teologia sistemática, quando a gente vai estudar sobre salvação, o nome da matéria é estudo da salvação lá, soteriologia, tá? O termo grego lá que a gente usa para falar na sistemática sobre o estudo da salvação é soteriologia, que significa o estudo da salvação. Então você vai encontrar no Novo Testamento essa palavra soteria, esse termo aí que significa salvação. E essa salvação, claro, ela pode ser também usada para comunicar uma ideia tipo de libertação física, tá? Mas na maioria das vezes no Novo Testamento essa palavra vai ser usada para falar mesmo da libertação espiritual, tá bom, gente? Então só para ficar claro que esse termo ele é muito rico. E o que é salvação mesmo? A lição fala que a salvação ela ao longo das escrituras, Deus se manifestou trazendo livramentos para o seu povo quando esses se encontravam em situação de perigo. Deus os livrou da escravidão egípcia. Olha aí, corroborando com o que eu acabei de falar. Deu-lhes uma tarefa e diversas vezes operou livramento de forma milagrosa para os hebreus. Tá bom? A salvação, gente, é nada mais, nada menos do que a lição está falando aqui. A salvação é um ato de Deus que tem como objetivo livrar o homem da escravidão do pecado. Tá? Então, a salvação é isso. Assim como, usando uma analogia, digamos assim, Deus libertou Israel da escravidão do Egito. Eles eram escravos. Então, eu acho que é interessante você começar esse primeiro subtópico falando de escravidão. Estude sobre o que é escravidão. O que é um escravo? Escravo é uma pessoa que não tem direito a nada. O escravo é uma pessoa que não tem liberdade de expressão, liberdade para ir, liberdade para vir. Escravo, ele está debaixo de uma autoridade. O escravo, ele não é obediente, ele é subserviente. Qual é a diferença de você ser obediente e você ser subserviente? A diferença é que a pessoa obediente, ela reconhece que existe uma autoridade, existe uma hierarquia, mas essa autoridade e essa hierarquia trabalham em conjunto com você, ou seja, existe um diálogo. Na ideia da subserviência, não. Você se submete a uma autoridade ao ponto de até as tuas vontades, até as tuas escolhas serem tolhidas, serem governadas por uma outra pessoa. Nesse caso, entra aí a questão da opressão, né, gente? Vamos andar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? O segundo subtítulo fala sobre
a origem da salvação. Primeiro, eu vou destacar aqui 4 palavras nesse subtópico que falam sobre a origem da salvação. Primeiro, Deus. Deus é o autor da salvação, gente. Então, qual é a fonte da salvação? Deus. Aonde se originou a salvação? Deus. Quem definiu a salvação? Deus. Qualquer ideia de todo o plano da salvação é Deus. Então, a origem da salvação é Deus. Uma outra palavrinha que tem aqui é moeda de troca. Por que o ser humano, né? O ser humano, ele tem dificuldade de entender isso. Até a lição fala aqui, a moeda de troca proposta pela humanidade para tentar se chegar a Deus são as obras. Veja que o ser humano, eu acabei de falar, Deus, ele é o autor da salvação, mas o ser humano toda hora ele quer dar um jeitinho. É como a gente fala, ele quer barganhar. Isso aqui é muito perigoso e é bom você trabalhar bem sem sala de aula. Não tem como barganhar com Deus com relação à salvação. Qual é a moeda de troca que eu posso dar para ganhar salvação? Subir uma montanha? Pagar promessa? Dar dinheiro aos pobres? Esmola aos pobres? Ser uma pessoa caridosa? Ser uma pessoa filantrópica? Orar muito, jejuar muito? Ler a Bíblia 100 vezes? E todo dia na igreja? Será que essas moedas de troca elas podem me salvar? Eu acredito que não. Porque a salvação ela é um projeto divino. E o ser humano não tem como pagar isso. Não existe moeda de troca. Então, enfatize isso. Pecado. Né? Você vê que a salvação, a origem da salvação tem como objetivo combater o quê? O pecado. Já falamos isso na lição passada. O pecado é uma realidade. Ele trouxe uma destruição. Ele trouxe um problema no sentido espiritual e também no sentido material. Tá? Então, o pecado é o grande inimigo da salvação. Tá? E a outra palavra é o orgulho humano. Só que o ser humano ele é orgulhoso. O que é que a lição quer falar sobre isso? O que mais se ouve hoje das pessoas. Eu não preciso ir à igreja para me ser salvo. De fato, você não precisa ir à igreja para ser salvo. Mas você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia não negocia essa questão. Não é a questão de você gostar ou não. A Bíblia não está perguntando se você gosta ou não. A Bíblia, ela mostra que Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você acredita nisso ou não, ok. Isso aí nós temos que aprender a respeitar. E nós respeitamos. Eu, pelo menos, não tenho crise com relação a isso. A pessoa não acredita, fazer o quê, né? Eu sempre digo a seguinte frase. No dia que a gente morrer, saberemos quem estava certo e quem estava errado. Então, eu acho que o crente ele não tem que ficar debatendo com gente que não acredita em Jesus, que gente que não diz que a Bíblia é um livro inventado. Né? A gente não tem que perder tempo com isso. Porque quando a pessoa, gente, uma coisa que eu aprendi, quando uma pessoa ela já tem uma ideia formada na cabeça, não adianta a gente ficar debatendo. É melhor a gente deixar isso de mão, tá? Larga isso para lá, deixa isso para lá, porque você vai perder tempo e às vezes até perde até a sua paciência, ok? Então essas 4 palavrinhas aqui, elas resumem a origem da salvação subtópico. Deus, moeda de troca, pecado e orgulho humano são coisas que estão presentes aqui nesse subtópico 2. E para fechar nós temos o meio pelo qual provém a salvação, tá bom? O meio pelo qual a lição fala que provém a salvação é o seguinte: como vimos, a salvação de que o homem necessita por causa de seus pecados não pode ser conseguida pelas obras. Eu já falei isso lá com a leitura bíblica de Romanos. Essas estão contaminadas e que meio Deus escolheu para trazer essa salvação. Ele faz uma pergunta. Efésios 2, muito conhecido, versículo 8 e 9, fala que a nossa salvação ela é uma obra da graça, né? A graça é o caminho apresentado para todos e isso contradiz a insuficiência das obras. E aí, o que é graça, gente? É um tema também muito falado em nosso meio. O que é graça? A gente até canta muito sobre esse assunto. O que seria graça? A palavra graça, vocês sabem, todo mundo já ouviu falar, significa favor o quê? Imerecido, um presente. Ou seja,
Se é favor imerecido, se é um presente, então eu tenho que parar e pensar que nada do que eu fizer, nada do que eu achar ou pensar vai me trazer a salvação. O que eu tenho hoje na minha vida é um resultado da graça de Deus. Aí você pega Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, leia com a sua turma, tá legal? E faça uma meditação rápida sobre a graça. Então esse é o primeiro tópico da lição, que fala sobre o que é a salvação, o conceito, a origem da salvação, tá? Salvação é a libertação dos nossos pecados, de forma assim. A origem da salvação é Deus e o meio pela qual a salvação se dá através da graça de Deus. O segundo tópico fala os efeitos da salvação. Quais são os efeitos que a salvação produz no crente? Lembra que eu falei agora há pouco? Não basta, isso aqui é muito importante. Não basta o cristão, não basta o crente, ou a pessoa, o ser humano diz assim, não, eu frequento a igreja A, B ou C. Gente, frequentar a igreja não vai te levar para o céu. Ser parte de uma denominação não vai te levar para o céu, tá bom? Tem gente que vive muito dessa questão de experiência. Experiência não vai te levar para o céu, não vai. Porém, é fato que uma pessoa que é convertida, que foi alcançada por esta graça de Deus, tá? Que a graça alcançou ela, e ela rendeu-se a Cristo Jesus, é um seguidor de Cristo, é um discípulo de Cristo. É fato que existe um efeito, essa salvação ela vai ter um efeito na vida dela. Mesmo que esse assunto ele esteja no campo, digamos assim, subjetivo, ou seja, é algo que talvez esteja no campo da teoria, que seja abstrato, mas essa teoria ela se transforma em prática, tá? Ela se transforma em prática. Os homens podem até não entender isso, mas aos olhos de Deus está tudo certo, está tudo muito claro. O primeiro efeito que a lição vai trazer sobre a salvação é o efeito regeneração. Veja bem, o livro de João, principalmente ali o capítulo 3 do Evangelho de João, vai falar muito sobre regeneração, nascer de novo, né? Esse nascimento, você pode observar, nós tivemos uma lição sobre isso, ele tem a ver com algo que é espiritual. Está muito claro na conversa que Jesus tem com Nicodemos, tá bom? Nicodemos vai ter um encontro com Jesus e em certo momento da conversa, Jesus fala que é necessário que o homem nasça de novo. Nicodemos, perturbado com aquele ensinamento, mas como é que pode, eu já sendo velho, nascer de novo? Será que eu, porventura, teria que voltar de novo para a barriga da minha mãe? Jesus pega e fala, você é mestre e não entende essas coisas? Porque, de fato, Jesus está falando sobre um tema realmente novo, um tema diferente, um tema revolucionário para aqueles dias. E a salvação, ela traz isso, um nascimento de novo. Por que nascer de novo? Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que nós morremos a partir do momento que Adão pecou, toda a raça humana morreu espiritualmente. Está morta. Morta em seus delitos de pecado. Uma vez morta, ela precisa, para ir para o céu, ela tem que nascer de novo. Esse nascer de novo aqui, meus irmãos, não tem a ver com o aspecto de estética, com o aspecto de se vestir, nada disso. É um nascimento espiritual. Agora tem um detalhe. Presta atenção aqui, tem um detalhe. Tá bom? Que é o terceiro subtópico, até falar sobre isso, mas já adiantando um pouco. É claro que esse nascer de novo, esse mundo espiritual ao qual a gente adere, ele vai, já falei repito, ele vai trazer o quê? Consequências externas, tá? Traz consequências. Então, naturalmente, a pessoa que nasceu, poxa, ele era mentiroso, ele vivia mentindo, ele vivia roubando, ele vivia adulterando, ele vivia usando droga, ele vivia bebendo, ele vivia sendo mal, ele vivia enganando, ele vivia brigando, ele vivia em intriga. Se a Bíblia está falando que ele tem ele nasceu de novo, como Paulo fala, todas as coisas agora são novas, né? Agora são pessoas novas em Cristo Jesus, é natural que esse interior que foi impactado pelo nascimento espiritual, ele vai refletir aonde? No mundo externo. Quando eu falo mundo externo, eu falo do nosso corpo. É natural que o corpo reflita esse
novo nascimento, tá? Então, por isso que eu falei que, aparentemente, quando a Bíblia fala sobre esses temas, eles são muito abstratos, são subjetivos, mas eles têm implicações práticas. E a gente vai perceber isso na vida de um salvo. A gente não vai julgar quem é salvo, quem não é salvo dentro da igreja. Mas o salvo em Cristo, ele dá fruto. Não tem para onde correr. Outro efeito da salvação é a justificação e a adoção. Você estava condenado, você não tinha advogado, você já estava realmente perdido. E aí Deus resolve te justificar, ou seja, a ideia aqui é de um tribunal mesmo. A ideia aqui de justificação é de um tribunal. Deus é o juiz, tá bom? Você é o réu e ele resolveu simplesmente te justificar. Ele é a nossa justiça. Deus é a nossa justiça. Adoção, você passa a ser adotado como filho de Deus. E aí Paulo vai falar em suas cartas que nós somos também herdeiros. Veja bem, até aqui tudo que está sendo feito aqui, regeneração, justificação, adoção, veja que você não tem mérito de nada, eu não tenho mérito de nada. Então, alguém fala por aí, prega, não, você tem que pedir para Deus porque você é filho de Deus, porque você é filho do rei. Gente, tome cuidado com essas pregações. Tome cuidado com essas pregações, porque isso gera na pessoa um problema muito sério que a gente vai falar daqui a pouco, é a questão do orgulho espiritual. De fato, nós somos filhos de Deus, de fato, nós temos promessas espirituais sobre nossas vidas, mas isso não é mérito nosso. Tudo isso é resultado da boa vontade, da misericórdia e da graça de Deus em nossas vidas. Mas é fato, você agora é justificado. Como diz um certo teólogo, você agora não, aos olhos de Deus, a justiça, a justificação de Deus está na tua vida é para sempre, tá? Então, tem gente que pensa assim, se eu jejuar mais, eu vou ficar mais justificado? Se eu não jejuar, eu vou ficar menos justificado? Não, entenda. A justificação de Deus não se dá pelo jejum que você faz ou pelas longas orações que você faz. Não estou dizendo que não é para jejuar, não estou dizendo aqui que não é para orar, me entenda. Eu estou colocando isso para que você possa compreender que a Bíblia, quando fala sobre o tema justificação, é um ato, é uma obra de Deus. Então, o que Deus fez, acabou. Nem mais, nem menos. Está perfeito, é o que tem, é o que está lá, é o que vai ser. Porque eu estou falando isso porque tem pessoas que confundem muito. Não, será se eu subir um pouco mais a escada? Será se eu carregar uma cruz? Gente, isso não vai mudar em nada. Isso não vai alterar em nada aquilo que Deus já fez por ti na cruz do Calvário. E por último, aí entra a questão da santificação. Veja que a salvação tem vários efeitos. São elas regeneração, justificação, adoção e por último vem o quê? Santificação. E aí nós costumamos dividir esse tema, a santificação, de duas formas. A santificação posicional e a santificação progressiva. A gente costuma falar muito isso em teologia. A posicional é aquela que a Bíblia ensina que quando você passa a ser um crente, você é encontrado por Cristo, você é santificado em Cristo. Porque o sangue de Jesus te santifica, o sangue de Jesus te purifica, tá bom? Nesse caso, meus irmãos, nós entendemos o seguinte: por mais pecador, por mais, como é que eu poderia dizer, meu Deus, ruim que tu foi, que tu é, que eu sou, que nós somos, mas o sangue de Jesus, ele nos santificou. Veja bem, um exemplo bem clássico disso que eu estou falando. A carta de Paulo aos Coríntios. Você sabe que a igreja de Corinto é uma igreja que ela tinha muitos problemas, né? Muitos problemas, essa igreja tinha muitos problemas. É uma igreja ali que realmente, segundo observa-se, talvez foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo. Mas é interessante, eu vou até ver aqui, vou até pegar a Bíblia aqui, 1 Coríntios, entendeu como essa questão da santificação é algo incrível. Olha como é que ele começa escrevendo a introdução da carta dele a essa igreja. Igreja que tinha divisão, igreja que tinha fornicação, igreja que tinha orgulho espiritual, igreja que tinha
uma bagunça total. Mas olha como é que ele começa falando. Capítulo 1 do versículo 1, ele fala assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Aí o versículo 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, Paulo, ele escreve a esta igreja e ele fala, usa a expressão, existe uma igreja de Deus que está naquela cidade, em Corinto. E mais em seguida ele fala, aos santificados em Cristo. Ou seja, meu irmão, Paulo não começa esculhambando, começa falando mal de ninguém. Por que Paulo não faz isso? Porque a igreja não é dele. E ele entendia, Paulo, que por mais que tivesse pessoas ali que não estavam andando de acordo com a palavra, mas tinha também crentes. Sempre vai ter crentes. No meio da igreja sempre tem isso. A gente sempre fala, tem o joio e tem o trigo também. Porque esse trabalho da santificação aqui, ele não é um trabalho humano, é um trabalho divino. É Deus que toma conta. E a santificação progressiva, o que seria isso? Aí você sabe que essa santificação progressiva é aquela nossa velha luta de todo santo dia. A gente luta para melhorar. E aí você tem que pensar em que eu sou ruim como crente, né? Talvez, meus irmãos, você não seja uma pessoa legal, né? Em alguns comportamentos. Aí é bom você conversar com jovens, principalmente nós jovens, que por falta às vezes de maturidade, né? Por falta às vezes de experiência, a gente acaba vacilando mesmo. Tem gente que tem dificuldade no falar, tem gente que tem dificuldade no se comportar no meio. Às vezes quando está fora da igreja, tem gente na igreja é um comportamento, fora da igreja é outro comportamento, né? E aí é algo que precisa ser trabalhado, tá bom? Então você tem que lutar contra isso. E a gente tem questões, irmãos, que vão até além da questão religiosa. Por exemplo, ficar falando palavrão, falando palavra chula, palavra de baixo calão. Né? Todo mundo sabe que eu sou crente. Aí alguém diz assim, fulano de tal, você que é crente, mas só fala palavrão. E aí você tá, sabe, mexendo ali com o quê? Com tua imagem. Ou seja, você não é bem visto pela sociedade onde você reside. Então, a santificação progressiva tem a ver com essa mortificação da nossa carne. É uma luta, isso é uma luta constante. Tem dia que tu ganha, tem dia que tu perde. Isso é importante frisar, irmão. Só que é muito importante frisar, sabe por quê? Porque tem muita gente na igreja com crise. Às vezes está fraco porque alguém ensinou a coisa errada para ele. Então, tem que frisar, tem que ser claro, mostrar que às vezes a gente vence e às vezes a gente perde. O homem tem 3 inimigos. O diabo, o mundo e a nossa própria carne. Dizem as pessoas que o diabo ele não é fácil se vencer, mas se vence, tá? Porque você pode repreender as suas obras, repreender o mal em nome de Jesus. O mundo você também pode. Como que a gente vence o mundo? Orando, sim. Lendo a Bíblia, sim. Mas também se afastando, tá? Se, por exemplo, eu estou usando o meu celular, um exemplo, usando o meu celular de forma errada, para ver vídeos indevidos, eu vou pegar e eu vou bloquear aquele site, eu vou desinstalar aquele aplicativo, né? Agora a carne não, a carne é algo que está conosco, por isso que o pessoal fala que é o pior inimigo, porque a gente, como tem até uma brincadeira que eles falam, a gente convive com o inimigo, a gente vive com o inimigo, então é muito mais complicado, mas a gente não pode parar. E para fechar, tá bom, já está dando quase uma hora de vídeo, o terceiro tópico fala sobre a salvação, ela é só para alguns. Aí aqui entra num tema que é bastante realmente delicado. Lembra que eu comecei falando sobre isso? O assunto soteriologia, ou seja, o estudo da salvação. Teólogos concordam em um ponto. Qual é o ponto? Jesus é quem salva. Mas como é que se dá essa salvação? Aí eles não concordam. Nós não concordamos. E nossa igreja, aqui é importante o professor frisar isso, a nossa igreja segue uma linha soteriológica. Qual é essa linha, Silvio? É o que está na lição aqui. A salvação é para todos. Nós pregamos que Jesus morreu por todos. Nós pregamos
que a expiação ela não é limitada, ela é ilimitada. Nós pregamos que a salvação é um ato soberano de Deus, mas esse ato soberano de Deus, ele não anula o livre-arbítrio do homem. E como é que se dá isso? Esse é um assunto muito extenso, muito polêmico. A lição não trata sobre isso. Tá? Depois eu posso até gravar um vídeo e colocar aqui. Porque tudo isso que eu estou falando vai mexer com predestinação, vai mexer com presciência, vai mexer com livre-arbítrio, vai mexer com justiça, mexe com muitos temazinhos. A lição não toca sobre isso aqui. Mas por que eu estou colocando isso aqui, meus queridos? Porque eu tenho percebido, aqui eu vou até dar um adendo aqui, que dentro da nossa denominação, Assembleia de Deus, muitos jovens, pois professor você tem que estar atento com relação a isso, mas tem muitos jovens que estão enveredando por essa doutrina de que a salvação ela não é para todo mundo. Tem muita gente assim crendo nisso. Tem muito jovem, tá, que vai dizer que a salvação ela é uma escolha soberana de Deus. Então ele já está escolhido, visto uma vez escolhido, então ele pode andar de qualquer jeito. Parece muito com a ideia de Romanos, né, capítulo 5, 4, 5, ele vai falar sobre isso. Quando Paulo vai falar sobre a graça de Deus, lá em Romanos capítulo 5, ele fala assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então tem muita gente que interpretou esse texto como dizendo o seguinte, assim, então, onde o pecado abunda, superabunda a graça, quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus eu vou ter na minha vida. Aí Paulo vai ter que escrever, ele vai ter que discorrer mostrando que não é assim, explicar como é que de fato é o comportamento de uma pessoa que tem a graça em sua vida. Então, é muito importante e você que é professor também, tá? Tem professor aí também que nunca teve um treinamento teológico, porque, gente, eu quero falar, esses assuntos, tem assuntos teológicos, que eles são complexos. A soteriologia, no que tange essa questão da predestinação, da presciência divina, é muito complexo. Não é uma coisa fácil de se entender e às vezes nem dá para entender. A gente vê que os autores, eu estava lendo isso ontem, e eu estava me dizendo, meu Deus do céu, eu já li tanto sobre isso. Olha, faz tempo que eu leio sobre teologia arminiana, né? Teologia calvinista. E eu observo que é um assunto, tem assuntos que não, por mais que os caras sejam inteligentes, por mais que os escritores, autores sejam pessoas realmente dotadas de conhecimento, mas a gente percebe que eles não conseguem fechar a questão, porque parece que fala e acaba, sabe, parece que batendo com a cara na parede. Todo mundo diz que é muito fácil, muito simples, mas na prática, irmão, quando a gente vai realmente meter a cara, a gente fica realmente perplexo. Isso só mostra o quanto Deus ele é complexo, como Deus ele é realmente incrível. A gente tem que realmente, quando estudar essas doutrinas, que às vezes a nossa mente finita, a nossa mente racional não consegue compreender, a gente tem que realmente se dobrar, né? E glorificar Deus por servir um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, né? E como os calvinistas e os próprios arminianos falam, a gente brinca, discute, debate, mas vai ser muito prazeroso e gratificante saber que todo mundo vai para o céu. O arminiano vai para o céu, o calvinista também vai para o céu. Só que enquanto a gente está aqui na Terra, infelizmente, esses debates vão continuar. E para finalizar, a nossa lição fala sobre que a salvação é para todos em 3 subpontos. Primeiro, ele fala sobre uma tão grande salvação. A palavra de Deus nos mostra que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,11. Quando Deus planejou a salvação, ele objetivou salvar todos. A palavra de Deus, portanto, deixa claro que a salvação é oferecida para todos, mesmo que nem todos aceitem o evangelho. A expressão todos não é reducionista nem restritiva. Portanto, a morte de Cristo tem o poder de salvar todos os homens, desde que se arrependam de seus pecados nesta vida e recebam a salvação pela fé em Jesus Cristo. Isso é fato. A salvação é para tudo. É claro que nem todo mundo vai ser salvo, mas não por culpa de Deus. Não porque o sacrifício de Cristo foi limitado, é porque os homens deixam, tá?
de crer, deixaram de acreditar em quê? No sacrifício de Jesus. Paulo vai falar isso em Romanos, meus irmãos. Sobre esse ponto aqui, leia com carinho, com cuidado, o capítulo 1 de Romanos, onde lá o texto fala claramente que aquilo que era preciso que Deus revelasse, ele revelou, tanto no mundo natural, como também no mundo espiritual. O assembleano, a gente é muito acusado de pregar uma salvação por obra, a gente não prega. Eu sei que de fato, eu reconheço que de fato tem pessoas na igreja da Assembleia de Deus que pregam uma salvação por obra. Mas eles não fazem por maldade. É porque eles aprenderam assim, tá? Então, é muito complicado uma pessoa que aprendeu um certo ensinamento a vida toda e já a uma certa idade abandonar aquilo dali. Então, eles não fazem isso por maldade. Tá legal? Mas existe também muita gente já consciente que tem estudado de fato as escrituras e entende que a salvação ela não é por obras, tá? Ela é um ato gracioso de Deus, mas a gente não nega que o homem precisa responder. Ou seja, a pregação é dada, ok, a gente prega, a gente ensina, a gente explica, mas a pessoa que está ouvindo a pregação, ela precisa responder ao chamado divino. É isso que a gente defende, tá? Aí entra aqui um assunto bem difícil, eu confesso que eu tenho dificuldade nesse ponto aqui. É sobre a presciência de Deus e a salvação. Ele fala aqui, um dos atributos de Deus é a presciência. O que é a presciência? É o conhecimento que Deus tem do futuro. Porque aqui, meus irmãos, vai entrar um tema, e não dá mais tempo, visto que aqui já está acabando o nosso tempo aqui, mas aqui vai entrar o tema tempo. Aqui vai entrar o tempo soberania de Deus, aqui vai entrar o tempo também livre-arbítrio. O que é a presciência? Deus, ele não é como nós. Nossa linha de contagem de tempo é passado, presente e futuro. Deus não tem isso aqui. Deus já conhece todas as coisas. Tanto o calvinista como o teólogo arminiano, eles defendem que Deus ele é presciente, ele tem a presciência. Mas o grande debate entre essas duas correntes teológicas é que um vai dizer que Deus ele já determinou todas as coisas. Todas as coisas estão determinadas. É por isso que eu digo que isso aqui é complicado. O que o Calvino vai dizer? Que todas as coisas estão determinadas por Deus, porque ele é soberano. Quando eu falo todas as coisas, mas é todas as coisas mesmo, ou seja, o curso da vida humana, o curso da história humana já está determinado, inclusive a questão da salvação, tá? Ou seja, Deus já determinou, já predestinou quem vai e quem não vai ser salvo, né? Já o teólogo arminiano, ele vai defender o seguinte: Deus ele conhece esse futuro, né? Ele conhece o futuro, porém o futuro não necessariamente ele precisa ser determinado, ele precisa ser pré-determinado por Deus. Deus não precisa determinar algo para ele conhecer o futuro. E aí você vai perguntar, quem é que está com a verdade? Bem, se você for estudar os calvinistas, eles vão usar as bases bíblicas deles. Se você for usar a teologia arminiana, eles também vão usar a base bíblica dele. Então fica esse debate, é um debate realmente cansativo, é um debate exaustivo, é um debate muito no campo intelectual mesmo, e às vezes eu até costumo dizer que é mais no campo filosófico, tá bom? Aqui se trabalha muito a questão da filosofia. Mas, esse ponto, o que ele quer dizer? Que Deus ele já olhou para o futuro, então ele sabe, ele conhece quem vai aceitar, quem vai crer ou não em Cristo. Ele já sabe, já olhou para o futuro isso aí. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Mas ele não determinou quem vai ou quem não vai aceitar. Viu como é complicado? Eu falando assim, parece tão bonitinho, né? Mas Deus já conhece, ele sabe exatamente quem vai aceitar, mas ele não determinou quem vai e quem não vai. Já o calvinista não, ele diz, Deus ele já determinou, já está no futuro, já está determinado quem vai e quem não vai aceitar, tá bom? Eu espero que você tenha pelo menos compreendido um pouquinho. Eu sei que é muito complexo daí, mas se serve de consolo no YouTube, né? Tem um debate teológico, né? De dois grandes teólogos,
que é o teólogo lá, os teólogos são o professor Carlos Vailate, Augusto Vailate, né? É Carlos Augusto Vailate o nome dele. E o pastor também, todos são pastores, né? E o pastor também, Marcos Graconato, que é da igreja, ele é da igreja batista. Então o Vailate, ele é arminiano, e o Graconato, ele é calvinista. E o tema foi exatamente esse assunto aí. Então, é 1 hora lá de debate. Bota lá, né? Para a essência de Deus. Não vejam o programa lá, vejam só. Legal? Lá tem um programa que falou só sobre isso. E vai ter outros também. É importante, se você puder fazer, assistir. Por que eu estou te aconselhando a assistir, gente? Porque eu volto, sempre estou fazendo isso aqui. Você pode ter em sala de aula algum aluno que venha puxar esse assunto, né? E aí você tem que estar preparado, porque realmente é um negócio complicado, tá bom? Mas confesso que não é fácil. Agora, se você tiver em casa, eu tenho aqui alguns livros, né? Tem um livro da Assembleia de Deus, esse bem aqui, deixa eu puxar aqui. Tá. Esse livro aqui, ó. Hoje eu tô todo de vermelhinho, tá, gente? Tô parecendo... Enfim. Ó, esse livro aqui, ó. Arminianismo, a mecânica da salvação, né? Do pastor Silas Daniel, da CPAD. Tá? Se você tiver em casa, lá tem um capítulo que fala só sobre esse tema aqui, tá bom? E para fechar tem a resposta humana à salvação. Viu? Agora, um pouco eu falei sobre isso. O calvinista, ele vai dizer que o ser humano, o homem, ele não tem como responder à salvação. Eu vou terminar falando sobre isso aqui. Porque ele está morto em pecado. Por ele estar morto em pecado, ele não tem como responder à salvação. Então, a salvação é o ato soberano de Deus. Fato, concordo, está morto. A Bíblia fala que nós estamos mortos em delito de pecado. Porém, quando a gente vai falar desse assunto, a gente mexe com a graça. E a teologia arminiana, ela trabalha a doutrina da graça preveniente. Essa graça preveniente, ela, semelhantemente à graça especial, né, que os calvinistas pregam, ela é uma graça capacitadora. Ela capacita o homem a ouvir o evangelho. Ou seja, você não ouve o evangelho não é porque você parou para ouvir. Você ouve o evangelho porque a graça de Deus te alcançou. Porque se a Bíblia está falando que você está morto espiritualmente, quem está morto espiritualmente, ele não tem o que, gente? Ele não tem desejo, ele não tem vontade de ouvir o evangelho. E a graça preveniente, ela capacita o homem. Então, quando a lição fala sobre o homem responder à salvação, é sobre isso. O homem ele tem que ser alcançado pela graça de Deus. Por que ele tem que ser alcançado pela graça de Deus, Silvio? Ele tem que ser alcançado pela graça de Deus porque se ele não for alcançado, ele não tem condição de ouvir o evangelho. Então, a graça de Deus capacita, ou como a gente costuma falar em outra linguagem, a graça de Deus ela ilumina esse pecador, ilumina esse homem. Este homem ele é restaurado, preparado para ouvir a pregação do evangelho. Tá? Uma vez que ele ouve essa pregação, isso não quer dizer que ouvir a pregação significa dizer que ele vai aceitar. É como eu costumo dizer, ó, eu posso pegar e te oferecer, você quer essa Bíblia? Você está precisando da Bíblia. Mas pode ser que você não queira aceitar a Bíblia. O fato de você estar precisando de uma Bíblia não garante que você vai aceitar o presente, chamado Bíblia. A graça de Deus é assim, mais ou menos assim. Deus oferece o presente da salvação. O homem ele precisa da salvação, ele precisa reconhecer os seus pecados. Mesmo sendo ensinado, mesmo sendo pregado, mesmo sendo mostrado tudo. Mas isso não é garantia de que ele vai aceitar. Então é nesse sentido que o homem tem que responder. E eu finalizo dizendo o seguinte, como diz um certo pastor, nós não vamos para o inferno, não é por causa dos nossos pecados. Porque pecado é uma coisa que todo mundo tem. Nós iremos para o inferno é porque nós deixamos de crer no sacrifício de Cristo Jesus. E mesmo dentro da igreja, frise isso, professor, tem muita gente
caminhando a passos largos para o inferno. Sabe por quê? Porque ele está na igreja, mas ele nunca parou de fato para entender o que é a salvação. Então essa é uma doutrina, gente, muito importante, de ser estudada, de ser debatida, até para o cristão ele entender realmente o que ele está fazendo da vida dele. Porque as pessoas costumam frequentar a igreja, mas não entendem o valor que é a salvação. Ok, gente? Vai ficando por aqui, tá bom? Espero que a gente tenha contribuído mais uma vez com a nossa lição aqui dos jovens, tá bom? E Deus te abençoe e até a próxima, assim, se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém.